Nós continuamos lendo a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, que, como nós já dissemos, é o mais antigo escrito do Novo Testamento. E nesse trecho da carta, São Paulo fala sobre escatologia, fala sobre as realidades últimas, morte, juízo, inferno e paraíso. Fala sobre a vinda de Cristo, sobre a ressurreição. E vejam essa preocupação de São Paulo, nessa que é a primeira carta que São Paulo escreveu para as comunidades e que chegou até nós, a respeito desse tema que é decisivo, que é central, porque afinal de contas, pela nossa fé, nós esperamos a vida eterna. Essa questão que em teologia se chama de soteriologia, ou seja, a salvação. A pergunta que o jovem rico fez a Jesus: o que eu devo fazer para conseguir a vida eterna, para eu me salvar? É a questão mais importante para nós. Como salvar a nossa alma? E os primeiros cristãos viviam naquela expectativa da volta de Jesus, da sua vinda gloriosa, que eles acreditavam aconteceria ainda naqueles anos. Quando começam a morrer os primeiros cristãos, não só os mártires que derramavam o seu sangue por causa da fé em Jesus, mas também as pessoas que morriam de morte natural. Então, começam aquelas dúvidas, especulações. Por isso São Paulo diz: irmãos, não queremos deixar-vos na incerteza a respeito dos mortos, para que não fiqueis tristes, como os outros que não têm esperança. Aqueles que não têm fé em Jesus e, portanto, não têm esperança de ressuscitarem. O que vai acontecer então? Nós estamos aguardando a vinda de Cristo, a ressurreição, mas e esses que morreram antes da vinda de Cristo? O que será deles? Qual é o destino deles? Então ali São Paulo já começa a lançar as bases da escatologia cristã, falando a respeito da volta de Cristo, da sua ressurreição, que é o fundamento para nós acreditarmos que nós também ressuscitaremos. Se Jesus ressuscitou, se Jesus morreu e ressuscitou, e esta é a nossa fé, de modo semelhante, Deus trará de volta com Cristo os que através dele entraram no sono da morte. Então não tem como ser mais claro do que isso. Se Cristo não ressuscitou dos mortos, dirá São Paulo, a nossa fé é vã, é vazia, não tem consistência. De fato, nós cremos em Jesus e esperamos obter por meio dessa fé a salvação, a vida eterna. E se as coisas não são desse modo, então nós estamos perdendo aqui o nosso tempo, não tem sentido nenhum nós crermos em Jesus, nós sermos cristãos, nós comungarmos, nós nos confessarmos, nós termos sido batizados. E é inacreditável que haja pessoas que se digam cristãs, que se digam católicas e mesmo assim não acreditem na ressurreição ou acreditem em reencarnação, coisa do tipo. Ora, então nós estamos perdendo o nosso tempo, nós estamos aqui inutilmente comungando, nós estamos aqui inutilmente escutando a palavra de Deus, porque se os mortos não ressuscitam, diz São Paulo, então tudo é vão.
Mas esta é precisamente a nossa fé. Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos nele. Por acreditarmos nele, nós poderemos alcançar a vida eterna. E só pela fé em Jesus, não há outro modo, não há outro caminho. O único caminho que nos leva ao Pai é o próprio Jesus, como ele mesmo disse. Então São Paulo mostra aqui o fato de esse ser o escrito mais antigo do Novo Testamento, nos mostra como esse tema da escatologia, ou seja, do nosso destino, do nosso fim último, é importantíssimo, é essencial, porque tudo se direciona para isso, tudo se encaminha para isso. Como Dom Henrique Soares costumava dizer, eu creio em Jesus porque eu não quero ficar morto, eu quero ressuscitar, eu quero a vida eterna. E no Evangelho, então, nós que há vários meses estamos lendo o Evangelho de São Mateus, lemos o Evangelho de São Mateus praticamente inteiro, agora quando nós já estávamos nos encaminhando ali no capítulo 25, no final do discurso escatológico, para a narrativa da paixão, que nós já lemos lá na Semana Santa. Então nós agora fomos para o Evangelho de São Lucas. Nos próximos meses nós vamos ler o Evangelho de São Lucas. Por isso que quando a gente vai à missa diariamente, ou pelo menos lê as leituras todos os dias, a gente praticamente vai lendo a Bíblia inteira. Então nós iniciamos aqui a leitura do Evangelho de São Lucas, não lá do comecinho, porque aqueles evangelhos da infância de Jesus nós também já lemos na época do Natal, lemos em Memórias da Virgem Maria, quando lemos a Anunciação, a Visitação, a Santa Isabel. Então nós começamos aí já da visita que Jesus faz a Nazaré, sua cidade, a cidade onde ele se tinha criado. Em Cafarnaum ele tinha curado os doentes, ele tinha pregado, a cidade inteira de Cafarnaum se reunia para ouvir Jesus pregar na casa de Pedro. E Jesus volta para a sua cidade, onde ele tinha crescido, junto com Maria e José, mas ali ele não é bem recebido. As pessoas se escandalizam. Como pode que o filho do carpinteiro, ou seja, um Zé Ninguém, um Zé da Silva, que ele seja o Messias, que ele fale com autoridade, que ele interprete as Escrituras, ele nem estudou em nenhuma escola rabínica. Quem é ele para interpretar as Escrituras? Quem é ele para dizer que é o Messias? Então eles tentam, inclusive, apedrejá-lo. E Jesus, ainda mais diante dessa situação, lembra que o profeta Elias multiplicou o alimento daquela viúva que era uma pagã, que o profeta Eliseu curou um leproso, Naamã, que era um pagão. Ou seja, mesmo lá no tempo dos profetas, havia às vezes mais fé entre os que eram de fora do que entre os de dentro. E da mesma maneira agora Jesus era rejeitado pelo seu próprio povo, pelos mais próximos dele, que deveriam ser os primeiros a acreditar. Então isso nos leva a pensar também que nós, que nascemos e crescemos na Igreja Católica, talvez às vezes vemos pessoas que se convertem depois de adultas e que têm muito mais entusiasmo e que têm muito mais interesse em conhecer a doutrina da Igreja, em saber das coisas da Igreja, e são mais fervorosas do que nós.
porque nós podemos correr o risco de nos acostumarmos com o sagrado, nos acostumarmos com as coisas sagradas, os mistérios de Deus. A Eucaristia, que é o maior milagre que existe, e de repente nós simplesmente nos acostumamos. Eu vou à missa, como se fosse a coisa mais ordinária, a coisa mais comum, sem muita importância. É o que aconteceu ali com as pessoas de Nazaré. Então peçamos a Jesus que nós não nos acostumemos, que nós não deixemos de ter esse encantamento, digamos assim, de enxergar a maravilha que é poder escutar a palavra do Senhor todos os dias, que é poder comungar o seu corpo e sangue, que é desfrutar da sua presença real no meio de nós. E assim, pela fé, nós podemos obter as graças que a presença de Jesus entre nós nos obtém. Amém.